Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Mecanismos da Mediunidade. Mas antes de começar o nosso estudo, eu vou te pedir que ajude o nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu joinha, o seu coraçãozinho, comente nos nossos vídeos para que esta plataforma possa dar importância ao nosso trabalho e divulgar os nossos vídeos. Mas no capítulo 1 do livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala sobre a mediunidade e as percepções eletromagnéticas. Os ouvidos e olhos humanos são ajustados às limitações naturais de percepção, restringidos pelas características de nossa própria estrutura física. Quando as vibrações estão abaixo de 35 a 40 por segundo, a pessoa, seja encarnada ou fora do corpo em condições semelhantes, entra no domínio dos infrassons. Nesses casos, os sons ainda existem, mas a pessoa não tem recursos para percebê-los. Por exemplo, uma ponte sob pressão de um grande veículo ou uma locomotiva avançando sobre trilhos pode agitar uma porta distante, transmitindo essa vibração para outras portas ainda mais longe, no processo do infrassom. Nesse reino de forças imperceptíveis, podemos identificar as ondas eletromagnéticas de Hertz, que saem de uma antena alimentada por energia elétrica. Essas ondas, ao terem sua frequência aumentada com o uso de circuitos oscilantes, que incluem condensadores, produzem as ondas utilizadas na telegrafia sem fio e no rádio. Essas ondas começam com as longas, em torno de 1000 metros, com uma frequência de 300.000 vibrações por segundo, e avançam para as ondas curtas, depois para as ondas métricas ou decimétricas, utilizadas no radar e televisão. Para o espírito encarnado ou ainda condicionado às sensações do plano físico, esse domínio é do mais profundo silêncio. Se a frequência das ondas nascidas do movimento constante do universo for aumentada, o ser humano começa a perceber sons, começando pelos tons graves de um piano. Nesse ponto, entramos na esfera das percepções sensoriais do ser humano, onde essas ondas se transformam em fontes sonoras que afetam o tímpano, gerando efeitos psíquicos de acordo com o estado mental de cada indivíduo. Conforme o diapasão se eleva, surgem sons médios, mais altos, agudos e superagudos. Em torno de 15.000 vibrações por segundo, o ouvido comum atinge sua zona limite, mas há pessoas que conseguem ouvir além disso. Alguns animais, como os cães, com sua audição aguçada, podem ouvir sons no ultrassom, acima de 40.000 vibrações por segundo. A escala ascendente continua com recursos inimagináveis para os sentidos físicos. No vasto oceano da vida infinita, existem outros reinos de ondas, oferecendo novos campos de evolução para o espírito. No entanto, a mente, ajustada às particularidades da Terra, não consegue percebê-los. Se continuarmos a explorar vibrações mais curtas, chegaremos às ondas do infravermelho, onde começam a luz e as cores visíveis ao olho humano. As micro-ondas, em sua manifestação crescente, determinam nas fibras intrarretinianas, segundo seus potenciais elétricos, as imagens das 7 cores fundamentais que são visíveis na luz branca, sintetizadas por um prisma comum. Essas cores também geram efeitos psíquicos em cada pessoa, de acordo com o seu estado mental. À medida que a frequência das ondas aumentam, surgem as cores alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. No comprimento de onda, onde o violeta está localizado, cerca de 4 dividido por 10.000 de milímetro, os olhos humanos não conseguem enxergar além disso. Contudo, as ondas continuam em progressão constante, e uma chapa fotográfica pode revelar a ação fotoquímica do ultravioleta. Indo além, encontramos as ondas extremamente curtas dos raios X e raios gama, que continuam até os raios cósmicos, atravessando todos os departamentos do globo. Essas observações nos dão uma ideia leve da grandiosidade das ondas nos reinos do espírito, que tem como base as forças do pensamento. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos analisar o que André Luiz escreveu no livro Mecanismos da Mediunidade. Nosso estudo de hoje é o continente do infrassom,
um termo que descreve as vibrações e frequências que escapam à percepção dos sentidos físicos. A proposta é utilizar esse conceito como uma ponte para compreendermos as vastidões do espírito e as realidades invisíveis que nos cercam. Sabemos que nossos sentidos físicos, como a visão e a audição, são limitados a faixas específicas de frequência. Sons abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, conhecidos como infrassom, existem, mas não são captadas por nossos ouvidos. Da mesma forma, os olhos humanos só enxergam uma pequena porção do espectro luminoso. Essa limitação não se restringe ao corpo físico, mas pode ser estendida à nossa percepção espiritual, principalmente quando ainda estamos vinculados às sensações do plano material. No Espiritismo, aprendemos que as percepções espirituais variam de acordo com o grau de evolução do espírito. Espíritos mais atrasados, ainda presos às sensações materiais, podem não perceber as realidades espirituais, que cercam aqueles que já se libertaram dessas amarras. Essa limitação é comparável à nossa incapacidade de ouvir sons no infrassom ou ver além do espectro visível. Assim como precisamos de instrumentos científicos para captar essas frequências ocultas, precisamos de desenvolvimento moral e espiritual para acessar as realidades superiores do espírito. Allan Kardec, em suas obras, nos ensina que há múltiplos mundos e realidades espirituais que escapam à percepção ordinária do ser humano. O continente do infrassom pode ser entendido como uma metáfora para as esferas espirituais que estão além do alcance de nossos sentidos físicos. Esses mundos, embora invisíveis para muitos de nós, são tão reais quanto o nosso e são habitados por espíritos que vibram em frequências diferentes das nossas. Os fenômenos mediúnicos, por exemplo, são uma demonstração clara de que a realidade vai além do que percebemos com os sentidos comuns. A mediunidade, sendo uma faculdade natural, permite que o médium sintonize-se com essas faixas vibratórias superiores, captando mensagens e impressões de planos espirituais. Dessa forma, o médium se torna um instrumento capaz de registrar frequências que escapam à maioria das pessoas, assim como os aparelhos científicos registram sons e ondas que nossos sentidos não percebem. Nessa parte do estudo de André Luiz, há uma descrição detalhada de como as ondas sonoras e luminosas se manifestam em diferentes frequências, criando efeitos variados na percepção humana. No contexto espírita, essa escala vibratória pode ser entendido como uma analogia para a nossa jornada evolutiva. Espíritos em diferentes estágios de progresso vibram em frequências distintas, o que determina suas percepções e capacidades. À medida que o espírito evolui, ele adquire novas percepções e se torna capaz de captar realidades que ainda estavam ocultas. Esse é o processo de purificação e elevação que a doutrina espírita nos ensina, onde cada encarnação, cada aprendizado eleva o espírito a uma nova faixa vibratória, permitindo-lhe acessar conhecimentos e experiências mais sublimes. Em um mundo material, por exemplo, muitos ainda vivem em frequências muito baixas, dominados por sentimentos de ódio, inveja e egoísmo, que os prendem a uma faixa vibratória densa, igual ao infrassom. Espíritos superiores, por outro lado, vibram em faixas mais elevadas, sintonizadas com sentimentos de amor, paz e fraternidade, o que os aproxima cada vez mais de Deus. Que Jesus nos guie e nos ilumine nessa caminhada, fortalecendo nossa fé e nossa disposição de servir ao próximo. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.